E agora, a outra guerra, em uma negociação pelo fim do conflito no leste europeu, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, exigiu que a Ucrânia entregue parte do território a Moscou. Essa medida poderia paralisar o conflito que já dura mais de 3 anos na região. O editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naisky, chegando aqui nos estúdios e conta pra gente qual que é a área que é reivindicada pela Rússia, Fabrício. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. A região do Donbass, que compreende 2 províncias ali da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. Essas regiões que a gente tem falado muito nas últimas semanas, nos últimos meses. A gente até separou um mapa para mostrar exatamente do que a gente está falando em relação a território lá na Ucrânia. São essas 2 províncias, Donetsk e Luhansk, aqui bem na fronteira com a Rússia, que dá um acesso muito importante, inclusive, ao Mar Negro. São várias reivindicações de Vladimir Putin. Além da entrega do Donbass, Putin quer que a Ucrânia abandone a possibilidade de ingressar na OTAN, abra mão de receber tropas do Ocidente, seja da OTAN ou de qualquer outro país do Ocidente, e se torne um país neutro ali na região. Não necessariamente alinhado com a Rússia, mas nem um pouco alinhado com o Ocidente. Demandas consideradas inaceitáveis por Volodymyr Zelensky. Agora, qual que é o interesse russo, Thiago, nessa área aqui que a gente está vendo? Vamos começar pela questão da economia. A região do Donbass, ela foi muito industrializada ali na metade do século XX, do século passado. Então aqui a gente tem uma indústria muito forte, embora hoje ela seja vista muito parecido com o cinturão de ferro lá dos Estados Unidos, que acabou ficando um pouco obsoleto, um pouco ultrapassado. Mas tem aqui uma concentração muito grande de minerais, lítio, cobalto, os chamados minerais de terras raras, que são muito importantes para produtos tecnológicos, que é o futuro da economia internacional. Então esse pode ser o interesse econômico russo aqui na região. Além de uma questão estratégica, qual que é? O acesso ao porto de Mariupol, que fica bem aqui na pontinha, dá acesso ao Mar Negro. Mais uma questão, a Rússia pretende também tomar o controle de Zaporídia e de Kherson. E aí a Rússia conseguiria um caminho livre, uma via terrestre em direção à península da Crimeia, que foi anexada lá em 2014. Hoje, 88% dessa região do Donbass já está ocupada pela Rússia, principalmente a região de Donetsk, que é a mais ocupada pelos russos desde o início da guerra. Agora, esse é o lado russo. E do lado ucraniano, por que não ceder o Donbass? Porque aqui na região de Donetsk, desde 2014, com o avanço russo em direção à Crimeia, os ucranianos investiram numa defesa muito forte para construir o que eles chamam de um verdadeiro cinturão contra o avanço russo, principalmente aqui na pontinha, para evitar o quê? Que os russos entrem em direção ao centro ucraniano, ao centro do território do país da Ucrânia. O que acontece? Desde o início da guerra, lá em 2022, os russos concentraram os ataques nessa região, ao leste da Ucrânia, também um pouquinho mais ao sul, mas não conseguiram chegar no centro, pelo menos não tão efetivamente. Os ucranianos conseguiram, através desse cinturão que foi feito ali de defesa, Kramatorsk, que é uma dessas cidades, por exemplo, a evitar essa invasão russa total. Agora, essa é a proposta russa para o fim da guerra. São várias exigências de Vladimir Putin. Não necessariamente ele espera que todas elas sejam atendidas, mas se possivelmente ele conseguiu acesso ao território do Donbass, já é o suficiente para encerrar essa guerra. A ver se a Ucrânia aceita, né? Claro. E para você, rapidinho, você acha que a Ucrânia não terá outra saída, a não ser ceder efetivamente os territórios? Porque senão a guerra não vai acabar e aí a gente sabe o desgaste para o país. Muito difícil imaginar que não há, que essa seja, que haja alguma outra possibilidade, Thiago. Ainda mais porque a gente vê o posicionamento de Donald Trump, que tem sido o líder internacional mais ativo para tentar solucionar esse conflito. E o próprio Trump mudou de discurso depois de encontrar com Putin. Parou de falar em cessar-fogo e começou a falar em acordo de paz enquanto a guerra continua. Ou seja, quem está dando as cartas é Vladimir Putin. Isso coloca Volodymyr Zelensky contra a parede e muito possivelmente vai forçar os ucranianos a fecharem um acordo que eles não estavam tão dispostos assim. Sem dúvida. Fabrício Naisky, nosso editor de internacional, valeu, até. Até amanhã.